Está começando mais um Conexões, um espaço onde histórias se encontram, inspiram e conectam. E hoje nós vamos sair do estúdio de uma forma única, viajando, com grandes conexões, com uma pessoa que leva a vida com leveza e tem grandes histórias para nos contar. Nosso convidado de hoje carrega na bagagem muito mais do que carimbos no passaporte. Rodrigo Hoffmann, o maluquinho, vai contar tudo pra gente sobre essa história de viagens pelo mundo. Tudo que ele vivenciou em mais de 30 países que ele visitou. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Rodrigo. Valeu, Paulo, valeu, Rose. E queria agradecer a recepção aqui na RS Play. Galera da produção, equipe, pessoal muito gente fina. E é um prazer estar aqui no Conexões pela primeira vez. Vamos torcer que seja a primeira de muitas. Isso aí. Bem-vindo. Obrigado. Rodrigo, para começar, como começou essa tua paixão por viagem? Teve alguma viagem específica que te despertou para esse mundo de viagens, de conhecer? Olha, Rose, eu não... Faz desde muito tempo que foi quem me trouxe isso foi a minha família, né? A minha mãe me ensinou não apenas a gostar de viagem, mas principalmente a entender o que é viajar. E a forma que eu aprendi é que a viagem é uma oportunidade para tu te conectar com a tua criança interior. É uma oportunidade não de relaxar. Eu nunca usei a viagem para relaxar. Eu uso a viagem para descobrir, para me descobrir, para descobrir novas formas de ver o mundo, novas formas de encontrar soluções para as coisas. Mas o mais importante, usar a viagem como uma oportunidade de ser grato, de comemorar a vida e as conquistas. Eu lembro da minha mãe indo, por exemplo, sei lá, para os Estados Unidos, foi muito já, tá? Mas sei lá, pela 15ª vez, e ela ligando, não tinha nem internet, e ela dizia assim, a gente tá em Nova York, sabe, como se nunca tivesse ido, sabe? Eu acho que essa energia, essa explosão, é nisso que na viagem me conecta. Né? Então, tu comentou, Rose, de 30 países, eu fiz um cálculo um dia desses, tá? Acho que 30 foi o que a gente conversou aqui, mas já passou de uns 70 países. E vou te dizer que faltam aí, daqui a pouco, faltam uns 15 para eu completar o que eu quero. Sabe? Depois, claro, até porque muitos deles têm repetição, né? Muitos são repetidos, porque eu não tô pela jogada do completar país. Meu objetivo não é botar a bandeirinha na rede social. Eu tô por viver experiências, né? Então, se, por exemplo, os Estados Unidos é um país que tu tem, no mínimo, umas 10 viagens completamente diferentes dentro dos Estados Unidos. Então, às vezes eu prefiro completar, né, um país específico na sua zona de culturas do que ir para um país que eu sei que daqui a pouco tem uma experiência parecida com a outra, e aí eu falo assim, não, quer saber? Esse país é um país que eu não tenho interesse em conhecer. Então, mas a conexão de viagem ela é desde pequeno, e de uns tempos para cá virou um norteador assim, na minha vida, né? Tô tirando umas 3 férias por ano, tô sempre pensando já na próxima viagem, às vezes é com família, às vezes com amigo, e curtindo isso, que é uma coisa realmente que todos deveriam ter, né, nas suas vidas. Fala muito a questão de família, né, muito do teu DNA já dentro desse histórico. Como é que traz essa conexão, né, qual foi os fatores que te proporcionou esse estudo, esse interesse por conhecer o mundo, e qual um país ainda que de fato ainda está na tua alça de mira? Eu sei que tu comentou que tem vários, né? Mas aquele que tu não pode realmente deixar de ir ainda nessa vida. Olha, eu acredito que a vontade de viajar tem a ver com um interesse por principalmente geografia e história, que eu já tinha no colégio. Né? Eu sou um cara de humanas, né? Tanto que eu trabalho com marketing, comunicação, e geografia e história sempre foi uma coisa que me despertou, essa questão de culturas, de entender por que as coisas são daquele jeito. E
Então eu acredito que foi o que fez esse despertar. Dos lugares que eu quero conhecer ainda, eles são bem específicos mesmo. Um deles não é um lugar, mas é um conceito que é a Aurora Boreal, né, que pode ter na Islândia, no norte da Noruega, da Suécia, da Finlândia, tem no Alasca também. Eu particularmente já coloquei no meu radar que eu quero fazer isso no norte ou da Suécia, Finlândia e Noruega. Muito frio, extremamente frio. Tem chance de não ver, porque às vezes não tem por tais motivos, então tem uma época do ano específica. Tu pode ficar uns 4, 5 dias e não ter. Então isso é uma coisa que pode frustrar muito, então tem que ir com o teu mental. Isso é uma coisa para te abordar também, tá? Não vou esquecer de abordar expectativa da viagem. Ou seja, tu vai pro norte da Noruega, da Finlândia, sabendo que pode não ter aurora boreal. O problema dessas cidades lá é que elas não têm nenhum atrativo sem ser aurora boreal. Então seria 4, 5 dias de tédio, num frio absurdo. Ah, mas vai ser legal que eu vou estar no norte da Noruega. Não é bem assim. Depois do primeiro dia, segundo dia, não tem mais nada para fazer. E tu tá ali esperando para ver se tem um negócio. Então, esse é um objetivo bem específico. Tem que ir com alguém, com algum amigo ou familiar afim da função. Eu tenho a vontade de conhecer o Taj Mahal na Índia, que também tem outros complicadores, porque a Índia também é um país que não tem tantos atrativos turísticos legais, um país com uma estrutura complicada para turismo, mas né, o Taj Mahal me interessa. E aí de países seria um pouco, daqui a pouco ali a África do Sul, né? Dizem que tem uma vibe, que as 3 capitais que tem, né? A África do Sul tem 3 capitais, que eles têm uma vibe meio, vou dizer Rio de Janeiro, mas por ter uma vibe única, sabe? Dizem que tem uma vibe única, uma atmosfera única assim na África do Sul. E basicamente é isso. São os lugares que eu tenho vontade de conhecer ainda. Então, Rodrigo, e dentre todos os países que faltam conhecer, um que você deixaria, assim, é o último país que eu iria conhecer? Olha, eu dei uma pesquisada, isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu acredito, aliás, viagem é uma experiência muito única, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então a galera que está acompanhando a gente assim, o Rodrigo lá viajou para um monte de lugar e tá dando dicas de onde ir, de onde não ir. Não, eu tô falando da minha experiência, né? De como que eu me conectei com esses países. Tanto que tem gente que vai para um lugar específico e vive uma experiência ruim e fala pros amigos, não vai para lá. E pô, mas não é certo falar isso, porque é muito pessoal. Eu tenho por uma questão, vamos lá, primeiro, o turismo, ele tem a ver com o teu perfil em vários aspectos. Por exemplo, tem o turismo de aventura, o turismo de natureza. Não é a minha pegada, não é a minha pegada. Por exemplo, passar 15 dias no Caribe, na mesma praia. Depois do segundo dia, eu já não aguento mais. Mas é para descansar. Eu descanso em Porto Alegre, que é mais barato. Então, se é para descansar, eu fico em casa o final de semana inteiro. Tá descansado. Então, se eu tô fora, eu quero curtir, quero explorar. Então, tu já tira, por exemplo, do meu formato, todos de aventura. Aqueles que é muita natureza. Montanha, caverna aquática, muita neve o tempo todo. Então, eu gosto de ver mais construções. Dentro desse contexto todo, eu não sou muito fã da América Latina. Eu acho que ela entrega pouco de construção, muita coisa nova. Tudo nosso aqui, qualquer prédio nosso, ele tem 200 anos, 300 anos. Então não tem tanto contexto histórico. Pelo fato de ser brasileiro, viver na América Latina, são muito parecidos com a gente. Falam espanhol, mas é tudo meio parecido. Então o shopping é parecido, a rua é parecida. Então, e eu quero ficar assim, cara, olha o que eles fazem aqui. Isso não vai acontecer na Bolívia, não vai acontecer no Peru, no Paraguai. São lugares legais, não estou dizendo para não ir, mas não é um lugar que fica assim, cara, olha como é que no Paraguai é um supermercado. Cara, é igual em Porto Alegre. Então não sou muito fã e acabei não sendo muito fã pelo que eu pesquisei e por isso que estou deixando lá para trás, alguns países do Oriente Médio. Não estou falando da questão de guerra, tá? Mas Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguistão. Eu já pesquisei assim, coloquei o país ali, turismo, e aí tu vê assim, que o principal ponto turístico daquele país é uma praça. E todas as fotos de turistas daquele país é uma praça. E uma praça que tem uma estátua menor do que essa que tem em Porto Alegre. Aí eu penso, cara, o que eu como turista lá vou explorar? Então para mim fica bem distante países da América Latina e países dessa região do Oriente Médio. É o que para mim, assim, o dia que eu for, é porque eu tô assim, né, tipo... E deixa eu te perguntar, Rodrigo, a gente está vivendo no mundo hoje uma questão de liderança, né, em países em conflito. Você teve uma experiência assim com um líder de um país ou pessoas que têm uma referência, uma liderança positiva ou negativa toda essa experiência que tu teve?
Aí tem uma conexão muito profissional envolvendo. Eu acabei conhecendo muitos embaixadores brasileiros pelo mundo, né? Eu falei com o embaixador brasileiro na Irlanda, na Dinamarca, na Romênia, na Polônia e na Itália. Na Itália eu falei com um cônsul. Inclusive a gente está fazendo um projeto, a nossa agência, para a Romênia, agora em setembro. Temos alguns clientes na Polônia, voltado a conexões com essas embaixadas brasileiras fora, né? Então eu acho que uma coisa que eu não sei o quanto foi estudo de mercado ou o quanto foi vontade pessoal, mas eu fiquei com muita vontade da agência fazer uma expansão internacional. Eu não sei se tinha um interesse do empresário, Rodrigo, olhando oportunidades comerciais para fazer negócio e ganhar dinheiro, ou o quanto o Rodrigo viajante queria arrumar um ótimo pretexto para poder viajar. Porque às vezes a gente se sente mal, a gente às vezes, todo mundo em alguma medida se boicota e se sabota, e daqui a pouco eu achar que eu não mereço viajar, não mereço tirar essas férias, ficar trabalhando. Quando eu tenho uma oportunidade de trabalho, bom, mas eu tenho que ir, né? Uma reunião. Sim. Aí a reunião lá, eu tenho 3 reuniões e fico 20 dias na Europa. Porque daí, mas aí, esse hotel, essa passagem, esse preço tá meio caro. Não, mas é para negócio. Então eu acabei me conectando com muitas lideranças, embaixadores pela Europa, vinculados então à questão profissional, que tem sido um grande aprendizado para mim, né? Essa questão de ver novas formas de lidar, de agir, de se relacionar. E quando a gente trabalha com marketing, a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com medos, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com frustrações, a gente trabalha com ambições, com inspirações. Então, ir para fora, né, e vivenciar e experimentar é uma forma muito importante de aprender. A gente aprende vivendo e observando. Observando e vivendo é mais importante do que só ouvindo. Então, quando a gente vai... eu não vi um documentário falando que no Japão era de tal coisa. Eu vi aquilo. Isso desde a criança, né? Tu fala pra criança, não põe dentro da tomada, vai tomar choque. Exatamente. Até ela não tomar o choque, ela não aprendeu. Desce desse muro, vai te machucar. Até que ela não rala o joelho, ela não aprende. Então a viagem te entrega um aprendizado muito real, de tu viver essas novas formas de encarar o mundo, né? Nada como a vivência, né? Não adianta. Conexões que a gente está falando aqui. A conectar com o ambiente, conectar com os líderes, conectar com as pessoas. Tem uma coisa assim, Paulo. Uma vez eu estava numa reunião com o Carpinejar. E aí nessa reunião, um cara falou para ele assim, é uma reunião de trabalho, né? E o cara chegou pro Carpinejar e falou assim, cara, eu vou ser um ótimo escritor, né? Que nem tu. Eu tô lendo bastante. Aí ele falou assim, tem que escrever bastante para ser um bom escritor. Lendo bastante, tá sendo um bom leitor. Sim, exatamente. Então viver, né? Experimentar. É igual, eu assisto muito futebol. E não é assistindo que eu aprendo a jogar futebol, é jogando, né? Então, a viagem, ela te traz isso. Ela te traz, não é alguém te falando o que está acontecendo, é tu vivenciando. Então, a viagem, ela entrega isso, né? Pode ver, eu tô falando de muita coisa de viagem e muito pouco da parte óbvia. Do relaxamento, do se divertir, da conquista. Viajar é conquistar, né? Eu vi um vídeo um dia desses de uma menina na Disney e ela olhou a Branca de Neve, uma mulher dos seus 45, 50 anos, e ela começou a chorar vendo a Branca de Neve. É óbvio que ela sabe que é uma atriz. É óbvio que ela sabe que é uma mulher fantasiada. Só que não é sobre Branca de Neve. Ela não chorou pela Branca de Neve. Ela chorou por ela. Ela chorou pela conquista dela. Porque aquela mulher, que eu nem sei, porque foi um Reels de alguns segundos, mas aquela mulher passou pela vida algumas situações de condições financeiras. Ela não está abraçando uma mulher fantasiada de Branca de Neve. Ela está abraçando a ela mesma. O sonho. Exato, e tangibilizando para ela, porque na vida a gente ganha pouco troféu. Não te dão um troféu. Tá aqui, ó, parabéns. Não, a gente não ganha muito troféu. Ou tu é atleta, ou tu não ganha muito troféu. Então aquela Branca de Neve foi um troféu. Tu venceu. Valeu a pena pegar 2 ônibus durante 3 anos, valeu a pena aguentar aquele chefe, valeu a pena ter investido naquilo. Então tudo isso estava vinculado naquilo. Por isso que algumas viagens, quando a pessoa fala assim, a primeira viagem minha para a Europa, eu falo Paris, Roma, Londres, e aí tu escolhe se vai colocar um Amsterdã, se vai colocar um Porto, Lisboa. Por quê? Porque tu tem que ver o Coliseu, tu tem que ver a Torre Eiffel e o Big Ben, que vai se conectar com o eu venci. Porque são símbolos que tu viu desde pequeno. Eles apareceram no Pica-Pau. No Pica-Pau aparece a Torre Eiffel.
Em algum momento, sei lá, que ele tava aparecendo lá, sei lá, ele tá na França e aparece. Então, tá presente no teu imaginário e, consequentemente, na tua conquista. Ah, é a quarta, quinta viagem pra Europa. Bom, daí tu não precisa desses grandes ícones para olhar, né? Mas tem a ver com isso. A viagem, ela acaba sendo realmente muito única, porque ela tem a ver com a tua, seria como vinculado aqui, vamos falar de cinema, vamos falar de música, vamos falar de gastronomia, tudo tem a ver com questões pessoais. A gente não tá falando de nada de exato, eu não sou um cientista, porque o cientista é direitinho, né? Se botar isso aqui com isso aqui, o resultado é esse. Nesse caso, a viagem, ela realmente acaba sendo muito única, né? Exato. Falando nisso, Rodrigo, assim, tem alguma, para mim, né, coisas que eu não tenho nenhum décimo aí das suas viagens, mas umas coisas assim que me marcavam muito, e é uma coisa assim que agora me veio aqui conversando contigo, que eu sempre ouvia a música de Christian e Ralph. Tinha um sonho de ir para Nova York e levar a namorada. Pode cantar? Não, vou deixar sonho ir. Vou deixar para eles. Mas enfim. Quem sabe faz ao vivo, né? E aí, quando a gente foi, meu namorado me levou pela primeira vez para Nova York, cara, foi algo isso, assim que estava na minha... assim, que eu sonhei desde menina, desde criança. Perfeito. E foi uma emoção muito grande. Rose, assim, ó, sobre viagem, tá? Eu só viajo com gente que vai aguentar eu acordar e falar: nós estamos aqui em Edimburgo! Tipo, pra mim é isso. Se tu não acordar assim, pega e volta pra Porto Alegre. Porque tu tá pagando tudo aqui em euro, no caso de Edimburgo em libra. É caro o Airbnb, o hotel, é caro o Uber, é caro tudo. Assim, ó, tem que acordar dizendo: nós estamos aqui em Edimburgo, nós estamos em Marrakech. Tipo assim, ó, tu tem que ficar nessa conexão. Outra, quando tá com os caras junto, é tudo quinta série, é tudo besteira uma atrás da outra. A hora da viagem, as mais legais, geralmente, é a hora que tá no trem, que tá no metrô, é a hora da risada. Outra coisa que acontece com a gente na viagem, tá? Tem uma frase que eu amo que tá na bio do meu Instagram, @omaluquinho. Tá na bio do meu Instagram que diz assim, né? As viagens são os viajantes. Exato. O que vemos não é o que vemos, mas o que somos. Então a viagem é a tua forma de explorar. Às vezes eu passo na frente de uma vitrine e eu tô, sei lá, em Varsóvia e eu falo: cara, olha que legal isso aqui. Em Porto Alegre eu não ia olhar aquela vitrine. Exato. Porque em Porto Alegre eu não estou conectado com o Rodrigo. Em Porto Alegre eu estou conectado com a rotina, com o dia a dia, muitas vezes no automático. Eu vim de carro de aplicativo vindo pra cá, eu vim no automático. Eu não li Porto Alegre, já estou acostumado. Então daqui a pouco eu passei por umas 3, 4 coisas muito legais. Mas eu não permiti. Não esqueçam disso. Quando tu olha um dia lindo e fala que dia lindo, tem duas coisas acontecendo. O dia lindo e a tua percepção de dizer que o dia é lindo. Se tu viu o dia lindo, não esquece. Tu também tá lindo por dentro. Porque muitas vezes o dia tá lindo e a gente não repara. Então tem a ver da nossa própria condição. E aproveitando esse gancho, vamos para a parte do Guia do Maluquinho. O que teria nesse guia? Quais os itens indisponíveis que a gente realmente tivesse uma grande viagem, uma grande experiência? Olha, o que teria nesse guia? Vamos lá, vamos ser assim, ser prático para que as pessoas se inspirem mesmo para suas viagens, tá? Vamos lá. Primeiro, o primeiro passo é entender a questão de orçamento da viagem. A viagem ela pode ir para valores muito diferentes, dependendo do tipo de experiência que tu está vivendo, dependendo do tipo de pessoa que tu vai viajar e da expectativa que tu tem com aquela viagem. Então, assim, de uma forma muito abrangente, que possa ajudar qualquer tipo de pessoa que está nos assistindo, definir bem o teu parceiro de viagem, tá? E lembrar que tu vai conhecer ele de verdade na viagem. Tá? A gente conhece uma pessoa viajando. Exato. Porque na viagem tu compartilha hora para comer, tu compartilha hora para dormir, hora para acordar. É uma coisa... isso tem que estar no guia da viagem, tá? Tem que tu estar pronto para ceder também pelo teu parceiro de viagem. Eu lembro uma vez que eu tava na Polônia com a minha mãe, tava bem frio, e ela falou assim, ó... Rô, eu quero parar aqui e eu quero olhar essa loja de bonecas. E tava muito frio. E tava muito tarde. E eu sabia que era importante pra minha mãe parar ali e ver aquelas lojas de bonecas, porque a minha mãe gosta disso. Eu parei ali e ela viu a loja de boneca dela. Sabe? Para fazer com que a viagem ela tenha uma sinergia entre a tua expectativa
e a expectativa do outro, sabe? Inclusive, nós vamos ver um vídeo agora da agência, nesse momento com som passando aí na nossa tela, para justamente alinhar essa comunicação que o Maluquinho está conversando com a gente. A noite de hoje não seja apenas uma noite de comemoração, mas que ela possa impulsionar o nosso futuro e os nossos próximos sonhos, tá bom? Muito obrigado. Valeu! Que legal. E esses itens, continua nessa construção de itens importantes para uma grande viagem, né? Mostrando agora esse vídeo aí da tua empresa, toda essa experiência de uma forma única. A JKR acaba sendo, né, a minha grande fonte, né? Não só de receita para poder viajar, mas também é a agência que acaba ganhando muito, né? Quando eu volto com a bagagem das coisas que eu trago, né? De inspiração e de referências também para o trabalho. Mas com relação às questões indispensáveis para a viagem, eu vejo muito a questão do alinhamento da própria expectativa. Né? A viagem, ela é né, por exemplo, tá? Nessa viagem última agora, eu fui com meu pai e um amigo meu para o Marrocos. E a gente foi bem alinhado, sabendo, Marrocos é o país onde o pessoal dá golpe, onde vão dizer para ti que é uma coisa, e aí o guia aqui custa 10 euros para fazer tal coisa. Chega na hora, não, 10 euros era aquela parte. A gente pegou o carro aqui, com o carro é mais 40. Né? Então, saber lidar com isso ou como evitar. Eu já tinha ido para alguns países árabes do perfil de Marrocos, mas o meu amigo Pedro não tinha. Eu alinhei a expectativa. É um país que não tem condições das mais maravilhosas, então tu vai dobrar uma esquina, vai estar um cheiro meio ruim, aí o outro troço pode ter um lixo no chão. Quando tu vai sabendo isso, aí tá o lance da expectativa. Chega na hora, e aí quando eu cheguei nos Curtumes, lá em Fez, em Marrocos, eu já tava tão na minha cabeça que o cheiro era horrível, chegou na hora eu assim, que isso aí? Só um pouquinho esse cheiro aí. Porque os guias, eles te dão umas coisinhas de erva, pra tu ficar cheirando, tipo, sei lá, uns hortelã da vida. Eu fiquei assim, o que é ficar cheirando hortelã, cara? Tá, eu não vou passar 3 dias aqui, 2 segundinhos. A expectativa foi alinhada. Isso é importante. Tipo assim, nós vamos pra um país que vai ser correria. Ou, galera, nesse país específico, a gente vai andar muito. Galera, a gente vai dormir pouco aqui pra ver tudo. Ou, galera, vai ser caro. Que uma hora a gente foi pra Mônaco. Galera, Mônaco, almoço é R$500, janta é R$500. Tipo, tamo pronto pra isso? A cabeça tá bem pra isso? Foi programado. Então a gente não chegou em Mônaco e ficou assim, meu Deus do céu, cara, R$500 pra almoçar. Tu sabe há 4 meses isso, quando eu tava pensando lá atrás. Então eu cheguei em Mônaco, tá caro o almoço? Já sabia. Marrocos, tinha um cheiro ruim em uma parte específica? Já sabia. Então olhar a expectativa, ver bem com quem tu vai viajar e bora. E bora explorar e viver a sua própria experiência. É legal ver o vídeo do blogueiro, é legal ver o que o casal viajante fez lá, ou a Joaninha pelo mundo, mas tu vai contar e vai ver a tua própria história. E os teus próprios perrengues, né? Tá na expectativa também que vai viver um perrengue, vai perder um trem. O trem era 1 da tarde, perdeu o próximo trem às 3. Cara, fica 2 horas dando risada com a galera que tu foi viajar. Conexão, perdeu a bagagem, aconteceu com a gente, chegou com frio como aqui em Porto Alegre, em Paris, e cadê a bagagem? Faz como? Não tem nada, só a roupa do corpo. Aprende. Lidar com isso. Uma vez a gente foi do Egito pra Israel e, cara, tem coisas muito específicas, cara. O voo nosso não foi, a gente não pôde embarcar porque a gente chegou em Egito por Alexandria e ia para Israel por Sharm el-Sheikh, que é uma outra cidade do Egito, e tu não pode sair do Egito para Israel sem ser pelo aeroporto que tu entrou. Não sei qual é o motivo da lei, não é nem dos caras. E aí a gente pegou um Uber e andou muito mais. Aí meu pai fala direto, uma das melhores coisas da viagem, um dos melhores momentos da viagem, que a gente passou por um trajeto lindo, o cara do Uber, meu Deus, tocando pau, disse assim, vai mais devagar, e ficava isso, eram 2 Uber,
ter todo mundo e as malas. E um ficava brincando de passar o outro, tipo, meio que brigando como se tivesse uma competição de corrida. A gente, meu Deus, eu vou morrer. E, cara, ficou um grande aprendizado, sabe? Então, de novo, as viagens são os viajantes, sabe? A gente fazendo o melhor da experiência. Rodrigo, infelizmente, nosso tempo está acabando, Mentira. mas assim... 5 minutos. Não, a gente precisa, né? A gente precisa outro programa contigo aqui e vamos falar mais, porque eu também sou uma apaixonada por viagens e quero trazer muito mais disso aqui e essas viagens, assim, essa conexão que é o que eu acredito também. Então, só tenho a te agradecer por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho aí, né, que tem muitas histórias para a gente ouvir ainda. E que venham mais carimbos, mais conexões, mais histórias, mais esses perrengues chiques que a gente fala, né, no bom português. Exato. Justamente para a gente poder vivenciar grandes conexões com pessoas como o Rodrigo. Que venham mais viagens sem sair do sofá também, que também são boas, né? E agora, para você de casa que se inspirou com essa história aqui do Rodrigo, eu já peço para vocês que sigam o Maluquinho, né, nas redes sociais, nos sigam também, o programa Conexões, Rose Mazuco, Paulo Silveira, e até o próximo Conexões. Agradecer a cada um de vocês que acompanhou o programa de hoje, agradecer ao Rodrigo mais uma vez. Valeu. Por essa experiência única e transformadora. O programa Conexões é isso, é propósito, é conexão, é vivenciar. Toda vez que a gente vivencia, a gente se conecta com um pedaço da nossa criança, como o Rodrigo falou, mas principalmente com grandes sonhos. Afinal, a vida é transformar nossos sonhos em realidade. Até a próxima quinta-feira, às 22 horas.